Inicialmente, saúdo a todas e todos que nos assistem. Essa comunicação é dedicada ao estudo da situação do músico atuante na cidade do Rio de Janeiro, afetado pela pandemia de Covid-19 entre junho e novembro de 2020. Nosso foco aqui são as questões laborais, como consequência da suspensão das atividades musicais, tais como perda de renda, abalos psicológicos e o aumento da precarização da profissão. Utilizamos o método etnográfico na modalidade pesquisação participativa e a técnica de entrevistas semi-estruturadas pela internet. Selecionamos 10 musicistas, 9 do gênero masculino e uma do gênero feminino, todos em atividade na cidade do Rio de Janeiro, na zona sul e centro do município. 8 deles são discentes dos cursos superiores em música da Unirio. Essa investigação foi desenvolvida pelo Laboramos, Observatório do Trabalho em Práticas Musicais do PPGM da Unirio, que eu coordeno. Uma coisa essencial para esse grupo são os princípios de horizontalidade e autonomia produzidos pela prática dialógica de Paulo Freire e da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. Desde 2011 venho desenvolvendo minha prática a partir desses princípios. Isso implica que todos os membros do grupo de pesquisa participam ativamente de todas as fases da pesquisa, desde o diagnóstico do problema até o estabelecimento de objetivos e procedimentos. A gente escolhe coletivamente conceitos e metodologias. O que se quer com isso é que os resultados sejam de interesse para os próprios membros do grupo. Assim, em vez de uma pesquisa supostamente neutra, a gente tem uma pesquisa engajada com a realidade material e concreta do trabalhador da música. Portanto, o interesse principal aqui é poder desenvolver esse tipo de autonomia baseada no diálogo e na relação entre teoria e prática. Imposição de polivalência e despesas com equipamentos. Nossa pesquisa identificou uma intensificação da necessidade já imposta aos trabalhadores da música nas últimas décadas, diversificar as atividades profissionais e acumular mais de uma função em seus trabalhos. O ambiente online foi um recurso fundamental para que pudessem continuar trabalhando durante a pandemia. Porém, o acesso aos equipamentos necessários foi apontado como um problema. Essa vida online que a gente está tendo, assim, né? Primeira coisa para quem pode, até certa forma, né? Tá em casa nesse momento de pandemia e tá em casa com um ambiente que se possa fazer um vídeo, Entendi. sabe? Que é um ambiente silencioso. São vários fatores. Estar numa casa com um ambiente silencioso, com uma conexão com internet e com um aparelho que permita fazer isso de uma qualidade que para o mercado já tem um padrão de qualidade. Coerção em empreendedorismo e trabalho não pago. Hoje em dia, ter um perfil ativo nas redes sociais se tornou necessário para conseguir determinados trabalhos. Esta nova necessidade, além de ser mais uma manifestação de polivalência, é também uma forma de pressão para que os músicos trabalhem de graça. Afinal, é a partir do trabalho não pago de produção de conteúdos, que acaba sendo explorado pelas plataformas e redes sociais, que muitos músicos divulgam seu trabalho. Que é essa história de que todo mundo é empreendedor, né? Esse lugar de que o músico ele tem que ser tudo, tem que ser empreendedor. Se você não é um empreendedor, se você não é um sucesso na internet, teve uma produtora que eu estava tentando negociar um show, ela falou: mas vocês estão muito parados na rede. Eu falei: claro, a gente está no meio de uma pandemia, está morrendo gente pra cacete, né? Tá difícil, né? A gente não está num momento de festa, né? Então as pessoas lidam com isso de forma diferente. Agora, se você olhar aí o histórico de trabalho que a gente tem, aí ninguém está parado, né? São muitos anos de construção, mas essa maluquice também, né, de que a pessoa parece que passa a existir se ela tem uma página do Instagram. Um outro fator relevante foi a dificuldade em adaptar toda a forma de trabalhar para o ambiente online, que também se enquadra nas duas categorias já mencionadas, polivalência e empreendedorismo, em conjunto com a necessidade de aumento das despesas. Foi uma grande dificuldade, assim, principalmente por causa do meu instrumento, né, que o piano, né, você não fica de frente para a câmera e demonstra logo para o aluno o que você está passando. Assim. Então, no início, eu tive muita dificuldade, eu ficava só com o celular e toda hora eu trocava de câmera. Eu fui ficando ansioso com isso, mas assim, isso me fez pesquisar bastante, né, e compreender como é que a galera faz. E aí eu comecei a mudar completamente a minha forma de dar aula online, assim, que era algo que eu não me via fazendo de jeito nenhum. Perda de alunos e de renda. Aulas de música são uma fonte importante de renda para os músicos.
Com a pandemia de Covid-19, além da dificuldade de adaptar os trabalhos ao ambiente online e além também da diminuição ou perda completa de renda das apresentações ao vivo, o número de alunos de música diminuiu, e com isso a insegurança quanto à renda aumentou ainda mais. Com a crise do capital que já vinha se desenrolando e impondo consequências nefastas ao trabalho como um todo, e a situação ainda agravada pela pandemia, a capacidade e mesmo a prioridade de continuar pagando por aulas de música diminuiu muito, principalmente nas localidades mais pobres e periféricas do estado. Caiu, vamos dizer 80%, assim. Porque também foi ruim para todo mundo, né? Na verdade, aqui onde eu moro, o pessoal, nem todo mundo tem grana guardada, assim, para essas coisas que acontecem, assim, sem esperar do nada, uma pandemia. Então, muita gente não ia gastar, não ia investir seu dinheiro no momento incerto em uma aula particular de violão, entendeu? Foi uma fase que as pessoas estavam com medo, não sabiam o que viria, com medo de até, o pessoal falava em disputar, né, comida no mercado, um negócio bem absurdo. Em alguns casos, a forma de manter os alunos e também outros tipos de trabalhos foi cobrar menos. Isso indica um aumento da precarização do trabalho de nossos interlocutores, a maioria deles desprovidos de vínculos empregatícios formais. Eu vi muitos alunos meus, assim, que estavam comigo, sei lá, 3, 4 anos, quererem continuar e não poderem porque não tinham como pagar, assim. Então, realmente, eu pelo menos me prontifiquei a poder baixar esses valores, caso a pessoa não pudesse pagar, para poder continuar dando as aulas, até porque senão ia ficar sem aluno também. Desvalorização social. O trabalho do músico sofre diversas formas de desvalorização social. Entre os músicos existe uma crença bastante comum de que a atividade musical depende de um dom ou de um gênio. A consequência disso é a idealização da figura do artista como alguém provido de uma facilidade ou de um talento natural, desvalorizando os anos de estudo, aprendizados, práticas e experiências. Essa é uma ideologia conveniente para quem contrata os músicos, pois algo que se obtém supostamente sem esforço também não pode custar muito caro. Nesse sentido, encontramos em nossas entrevistas a noção de música como um encantamento e mágica, prescindindo eventualmente de pagamento. Sobre informalidade. A informalidade nas relações de trabalho foi narrado em diversos momentos e de várias formas, tanto no âmbito da docência, em escolas particulares ou até mesmo em aulas particulares, como também no âmbito das performances musicais, em teatros, casas noturnas, bares e restaurantes. A falta de um contrato de trabalho por escrito, contendo garantias trabalhistas para esses trabalhadores da música, é o que parece que tem condicionado eles a afirmarem que seus trabalhos são informais. Inclusive, isso fica muito evidente na fala de um deles. Já tive trabalho formal. Eu trabalhei num estúdio de gravação, ele era formal. E já tive também alguns trabalhos de carteira assinada, que não tinham a ver com a música. Entendi. Mas hoje não é formal, né? É tudo indiretamente, né? Entendi. Quer dizer, tudo informal, né? Sobre irregularidades. Em relação às remunerações, eles nos relataram que desde antes da pandemia suas remunerações já sofriam com irregularidades e inconstâncias. Mas eles foram categóricos em afirmar que a pandemia, junto com seu necessário período de isolamento social, agravou esse quadro. Isso fez, inclusive, com que alguns deles tivessem que recorrer a antigas práticas de trabalho, a fim de conseguir sobreviver durante esse momento pandêmico. Não é nem um pouco regular, mano. Assim, eu quando estava com a Simone e com a peça, eu estava ganhando uma grana um pouco mais regular, né? Mas quando começou a parar os trampos, eu tive que ir para a rua dar o meu jeito, né? Fazer essa parada do couvert, tirar uma grana de outros lugares. Sobre editais e auxílios governamentais. Neste cenário de angústia e incerteza, a participação em editais e auxílios governamentais é um imperativo, mas não é fácil alcançar essas iniciativas. Nos editais, há uma predominância de foco que atenta contra a diversidade de manifestações musicais. Espaços geográficos centrais também acabam sendo privilegiados em relação aos locais periféricos. Tem muito edital voltado para certos casos específicos. Assim, por exemplo, eu tenho o quarteto, né, o Bico de Lacre, e a gente já tem um trabalho sólido, concreto, assim, para apresentar,
teatro, o que for, assim. Só que você vê uma gama imensa de editais aparecendo, por exemplo, para canções, né, para compositores de canções, para cantores, e o meio da música instrumental, por exemplo, não tem quase nada, assim, né? Então já fica um ponto difícil, assim, né? Para o instrumentista, principalmente falando, né? Então eu acho que ainda é pouco acessível, assim, para todos os ramos da música que a gente tem, assim. E também é difícil de você chegar até esses editais. Por exemplo, eu moro em São Gonçalo, tem editais que... E aqui em São Gonçalo é uma cidade bem dormitório mesmo, assim, né? Não se trabalha muito aqui, não se faz muito movimento aqui, porque é uma cidade bem parada, assim, bem abandonada, até assim por dizer. Bem pobre, né? Uma cidade bem pobre e grande, muito, muito maior que Niterói, assim por dizer. Então, a maioria das pessoas que vivem aqui ou trabalham em Niterói ou trabalham no Rio, né? Então, assim, abrem editais para Niterói e para o Rio, que é para onde a gente trabalha, mas para aqui não abre, entendeu? Então, a gente se vê trabalhando nos lugares que estão sendo privilegiados, mas a gente que trabalha lá não é privilegiado, entendeu? Esse é o caso daqui, mas deve ter muito, principalmente cidade de interior, assim. Nossos interlocutores também manifestam insatisfação com as iniciativas de auxílio do governo federal. O valor disponibilizado é percebido como insuficiente para a manutenção mínima da qualidade de vida. Eu acho que ninguém vive de R$600, né? O que é mais preocupante para mim é que eu acho que o Estado achar que está dando R$600 para o povo e acha que já está fazendo, para mim isso é um preocupante demais. Dar R$600 não dá nem metade de um aluguel, né? A compreensão é de que não há ajuda por parte do poder público. É notável a percepção de que as ações de ajuda mais importantes são realizadas pelos próprios músicos e de que o governo federal se coloca como inimigo dos trabalhadores da cultura. Mas eu acho que as ações mais afetivas, elas são da próprio meio... O que tem acontecido... Entendi. Muito mais que o governo, né, do que qualquer órgão de cultura. Entendi. Até porque se depender desse governo, morre todo mundo, né? Ainda mais o pessoal da cultura. A incerteza com a oferta de trabalho também foi observada. Eu não sei quando que eu vou fazer um show, né, assim. Não tenho a menor ideia. Entendi. Não faço a menor ideia. É desesperador, assim, né? Sobre o desânimo. O isolamento social impactou a motivação para continuar exercendo as atividades ainda possíveis de serem realizadas. A falta de atividade profissional, aliada à tristeza pela distância dos amigos, tem tornado os estudos em algo sem sentido. Eu descobri, assim, de um tempo para cá, que o meu estudo, ele depende de eu estar tocando. O meu estudo, para eu ficar satisfeito com o que eu faço em casa, assim, né, com aquele estudo metódico, eu tenho que estar tocando em algum lugar, tenho que estar me apresentando, sabe, de alguma forma. Pô, você tem uma apresentação e você tem uma data, sabe? Você tem um compromisso de apresentar uma coisa aceitável, você tem um compromisso de estar em dia com o seu instrumento. E aí, na quarentena, a gente tem que se esforçar para isso acontecer, né? Porque a gente não sabe quando que vai acontecer. Já passou dias pra caramba. Incerteza com o futuro. Mas, infelizmente, também tivemos relatos de musicistas com vasta experiência que, devido às incertezas com o futuro, com um longo período de inatividade, consideraram, inclusive, abandonar a profissão. O negócio, assim, no início, deu pra gente, né, relevar, mas chegou uma época, mano, falando eu, né? Que tipo, mano, quando passou agora, 4, 5 meses, eu já tava pensando de saber, de desistir, mano. Mais condições de trabalho. Já no período das entrevistas, era possível observar o descumprimento das medidas sanitárias junto com a reabertura da casa de shows. Podemos observar isso através de declarações como: todas as medidas possíveis sanitárias, que a distância, o distanciamento social, que mentira. Você vai na roda de samba pra tu ver, pô. Nossas conclusões finais são de que a grande maioria dos interlocutores vem enfrentando um agravamento das diversas formas de precarização do trabalho do músico, imposição de polivalência, baixa remuneração ao trabalho não pago, coerção ao chamado empreendedorismo, desvalorização social, informalidade, irregularidade, incerteza, más condições de trabalho e desqualificação profissional.
Alguns possuem contratos temporários, porém a ampla maioria está largada à sua própria sorte. Alguns apresentam quadros de tristeza e desesperança. Muitos perderam até o estímulo para continuarem se aprimorando como músicos. Esses resultados mostram que é imprescindível continuar a pesquisa, investigando o retorno inseguro das atividades de trabalho em espaços presenciais, como escolas de música, casas de shows e ONGs.